bem-vindos! Obrigado por se juntarem a nós novamente nesta continuação da série sobre a verdade. E neste momento estamos falando do cristianismo progressista. Este é o quarto dessa minissérie dentro da série maior e estamos olhando para a Bíblia. E hoje vamos nos concentrar apenas na inerrância e na autoridade das Escrituras. Ora, um dos ataques à Bíblia, que é dito por teólogos progressistas e liberais, entre outros, é que a Bíblia está cheia de erros e contradições. E ao longo dos anos, eu estudei a Bíblia por mais de 40 anos e ainda estou para encontrar essas contradições e erros. Porque você precisa ler toda a Escritura, você precisa vê-la dentro do seu contexto e você precisa comparar a Escritura com a Escritura para receber o esclarecimento e para entender como as coisas se encaixam. E quando se faz assim, você rapidamente descobre que se trata de uma unidade. Mas vamos começar esta manhã com a Escritura novamente, que ainda estamos olhando 2 Timóteo 3, versículos 10 a 17. Quero repetir isso de novo hoje e diz: Você, no entanto, sabe tudo sobre o meu ensino, meu estilo de vida, meu propósito, fé, paciência, amor e resistência. Perseguições, sofrimentos, que tipo de coisas aconteceram comigo em Antioquia, Icônio e Listra? As perseguições que suportei. No entanto, o Senhor me resgatou de todas elas. Na verdade, todos os que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos, enquanto os malfeitores e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas quanto a ti, continue. Viu isso? Quanto a ti, continue no que aprendestes e de que fostes inteirado, porque conheces aqueles de quem o aprendeste. E como desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o servo de Deus possa estar totalmente equipado para toda boa obra. Ora, Paulo escreve isso e ele nos fala sobre sua própria vida e ensinamentos. E então ele vai e faz uma declaração incrível sobre as Escrituras. Ele afirma claramente que a Escritura foi inspirada por Deus. E vimos isto na nossa última mensagem. Dissemos que a origem da Escritura encontra-se no próprio Deus e que Deus não apenas a inspirou, não apenas inspirou escritores para escrever suas ideias, mas que Ele realmente soprou as Escrituras e capacitou os escritores a escrevê-las de tal maneira que o texto é, em essência, a palavra de Deus. É o que Ele pretendia. Portanto, surge a pergunta: existem erros na Bíblia? Ora, um dos problemas que enfrentamos hoje, principalmente no mundo inglês, e também em português e espanhol e em muitas outras línguas, é a ideia de traduções múltiplas. E você tem uma variedade de Bíblias para escolher. E há até Bíblias comparativas, onde eles terão as diferentes traduções em colunas lado a lado para você comparar. E quando você começa a fazer deste jeito, isso confunde a mente e você diz: qual delas está certa? Ora, se estamos dizendo que a Bíblia é inerrante, é precisa e é inspirada por Deus, então surge outra pergunta: qual Bíblia? Bem, quando falamos de inerrância, estamos falando, é claro, do texto original que foi dado na língua original. No entanto, no momento que se começa a tratar das traduções, surge um problema. Por isso, temos que ter muito cuidado ao escolher uma tradução que seja o mais próximo possível do original. Mas vamos voltar a isso em um momento. Os cristãos, geralmente, ao longo dos tempos, viram a inspiração da Bíblia como algo sagrado de Deus e, portanto, o texto no formato original é inerrante. Em outras palavras, não tem erros ou contradições. Ora,
A afirmação de que a Bíblia é inspirada e inerrante está enraizada em nossa doutrina sobre Deus. Pense nisso. A proclamação adequada, o fato de eu acreditar que a Bíblia é inspirada e eu acredito que é inerrante em seu formato original, é baseada na minha doutrina sobre Deus, que por sua vez vem das Escrituras, é claro. Como Deus é verdadeiro e confiável e capaz de fazer todas as coisas, Ele é capaz de dar ao homem escrituras verdadeiras e confiáveis. Em outras palavras, se nossa doutrina sobre Deus é ruim, se Deus é insosso, indigno de confiança, não diz a verdade, que muda de um dia para o outro e chega até nós cada hora de um jeito, bem, então a Bíblia também não é confiável. Mas se Deus é verdadeiro, se Deus é capaz, se Deus é confiável, então Ele é capaz de produzir e manter para nós uma fonte confiável de Sua palavra inspirada. Mas devemos perceber que nas traduções não temos o mesmo nível de inspiração que os escritores das Escrituras tiveram. As sociedades bíblicas têm, ao longo dos anos, traduzido a palavra para nós com base em transcrições que elas próprias coletaram e foram preservadas ao longo da história. E é uma longa história onde múltiplas vezes a Bíblia foi reescrita à medida que se deteriorava no papel e foi sendo passada de geração em geração. Mas o que temos é um retrato muito preciso do original. E hoje podemos ir para estes escritos e então tirar deles um texto grego ou um texto hebraico que seja exato. E sim, pode haver algumas pequenas coisas que foram deixadas de fora, que caíram, ou um erro de grafia que um tradutor ou transcritor da Bíblia pode ter cometido. Mas é, em essência, completamente inerrante em seu formato original. Agora, quando estamos olhando para traduções hoje, as quais você tem ao entrar na livraria cristã, esta vasta variedade de livros que você pode escolher, e cada um deles tem os dizeres, a Bíblia é sagrada, temos que entender que muitas traduções hoje têm como razão de existência não a palavra de Deus como meta e o reino de Deus, mas tem uma base econômica como razão de existência. Em outras palavras, Bíblias vendem. E ao longo dos tempos, especialmente no século passado, muitas pessoas fizeram traduções para colocar seus nomes nelas, para possuir a autorização e os direitos autorais para que pudessem vendê-las. E isso é particularmente verdadeiro para pessoas que são escritores e pregadores que inicialmente ficaram populares nos rádios e depois na TV e agora, é claro, até os pregadores da internet, os quais então produziram sua própria versão da Bíblia e logo temos que entender que muitas dessas traduções chegam até nós de um ponto de vista teológico específico, incluindo hoje a teologia liberal ou o feminismo, para que você possa obter uma Bíblia que fala da Mãe de Deus e tem tudo sobre ela ou sobre alguém específico. E você pode encontrar Bíblias do cristianismo progressista nos dias de hoje. Você pode obter Bíblias escritas do ponto de vista da prosperidade e de uma variedade de pontos de vista teológicos. Várias delas nem mesmo são traduções, são paráfrases e, portanto, nunca devem ser sua fonte primária de estudo para ensinar a palavra de Deus. Não podemos alegar inerrância, obviamente, quando, lado a lado, 4 ou 5 traduções ou paráfrases inglesas são tão claramente diferentes. E cada um daqueles que a traduziu fica afirmando ser inspirado, propondo-nos dar o significado real. Estes são mais humanos do que inspirados por Deus. E isso então nos coloca em um dilema.
porque significa que temos que encontrar a melhor tradução possível para uso pessoal e para ensinar a palavra de Deus. As sociedades bíblicas nos últimos séculos têm feito o possível para produzir traduções precisas, onde equipes de teólogos e estudiosos da Bíblia e especialistas em línguas passaram anos traduzindo a palavra de Deus na forma mais precisa do inglês que eles poderiam fazer. Mas cada uma dessas também é um produto do seu próprio tempo. Então, por exemplo, a versão King James fala um inglês que não usamos mais. Usa um vocabulário que não usamos mais. Lembre-se de que Jesus não falou a versão King James, certo? Tem 400 anos e é o inglês falado do século XVII. E as traduções modernas, quando feitas corretamente, são uma Bíblia exata e podem ser usadas como tal. Claro que entender a língua original é de grande ajuda, e é por isso que os pastores geralmente tentam estudar o grego e o hebraico, para que eles possam ter uma noção do texto original e então, ao usar diferentes traduções em inglês ou qualquer outro idioma que você esteja usando, eles estão tentando encontrar aquilo que é o mais próximo do original e compreendê-lo na medida do possível. Mas você, como leitor, como ouvinte, como proclamador da Palavra de Deus, quero encorajá-lo a encontrar uma Bíblia exata. Eu não posso dizer qual agora, porque há muitas no mercado. Mas faça alguma pesquisa. Certifique-se de saber onde está a sua origem. Isso vem de uma seita? Foi interpretado de uma maneira específica por um ponto de vista teológico específico? Ou é uma tradução precisa? Vejamos a autoridade por um momento, a autoridade das Escrituras. Quando usamos essa palavra e a usamos de maneira diferente do cristianismo progressivo, isso significa que a Bíblia é um guia confiável, preciso e dado por Deus para a fé e a vida. É diferente e é superior em todos os outros aspectos a qualquer outra escrita considerada sagrada. Com base em nossa visão de Deus, nossa crença na inspiração e no entendimento de que a palavra é inerrante em seu formato original, os crentes afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser lida, estudada e obedecida. Ela tem autoridade. Confiamos no autor e, portanto, devemos confiar em sua revelação como suficiente. Agora, alguns dizem. Há alguns, por exemplo, que confirmam a inspiração das Escrituras, mas rejeitam sua inerrância. Esta visão limitada de inerrância parece, à primeira vista, evangélica. Alguém poderia dizer, eu acredito que a Escritura é verdadeira em sua mensagem de fé. Mas em uma investigação mais aprofundada, esta posição nega que as Escrituras sejam verdadeiras em tudo que afirma. Sim, é verdade em sua mensagem do Evangelho, mas, além disso, pode estar errada em seus detalhes. E isso seria uma espécie de declaração progressiva. Ironicamente, essa visão afirma que ainda é válida para a sola scriptura, como se as Escrituras ainda fossem a autoridade final. O problema é que essa visão não pode reivindicar as Escrituras como sua autoridade inerrante final, que é o que a Igreja sempre assumiu ao proclamar a sola scriptura. No momento em que você diz, sim, mas, então há um problema. O que você vai fazer em termos de escritura e em que você basearia sua fé e sua eternidade? Você vai ler uma miscelânea de escritos de falsas religiões e filosofia ou da eterna palavra de Deus? O que tem autoridade em sua vida? Agora, lembre-se de algo, que o Evangelho que é proclamado a você, o Evangelho no qual você se posiciona, no qual você crê e pelo qual você é salvo, vem das Escrituras. Portanto, se você começar a duvidar das Escrituras, se disser que elas não têm autoridade, então você pode mudar o Evangelho facilmente.
E é então que passamos para os falsos evangelhos, falsos ensinos e completa errância, e onde a sua própria salvação está em jogo. Ou a Bíblia é verdadeira e autorizada pelo Deus vivo, ou é um livro feito pelo homem e é apenas uma boa sugestão. E você pode ser salvo da maneira que escolher para ser salvo. Incluindo a lei, você pode ir de volta à lei, ou você pode escolher qualquer caminho que desejar. É um ou outro. Não há meio termo aqui. Quem você está ouvindo quando precisa de conselhos sobre casamento? Quando enfrenta tentações e quando a sua vida desmorona? Os gurus da autoajuda? Algum post aleatório no YouTube? Ou a Bíblia? Veja, a ascensão do cristianismo progressivo pode estar intimamente ligada à preguiça da igreja em estudar a palavra de Deus e à fraqueza dos pastores no púlpito quando se trata de ensino bíblico sólido, o qual também é prático. Dizer que não queremos doutrina, só queremos Jesus, é uma desculpa e uma mentira do diabo. Tentar ser inclusivo é acender o ciúme de Deus e é equivalente à idolatria. Elevar as palavras de Jesus e negar os escritos dos apóstolos é rejeitar toda a palavra de Deus. E escolher apenas as escrituras que me permitem continuar em meu pecado é tolice. Um escritor disse isso, nós concluímos com isso hoje. Disse isso sobre... É um escritor desconhecido. Ele escreveu isso sobre a Bíblia. Ele disse: este livro contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Sua doutrina é sagrada, seus preceitos são vinculativos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia para ser sábio, acredite para ser salvo e pratique-o para ser santo. Ele contém a luz para direcioná-lo, alimento para apoiá-lo e conforto para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e a carta do cristão. Aqui o céu é aberto e as portas do inferno reveladas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem é seu desígnio e a glória de Deus o seu fim. Deve preencher a memória, governar o coração e guiar os pés. Leia devagar, com frequência e em oração. É uma mina de riqueza, saúde para a alma e um rio de prazer. É dado a você aqui nesta vida. Será aberto no julgamento e está estabelecido para sempre. Envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o maior trabalho e condenará todos os que brincam com seu conteúdo. Volte-se para a palavra de Deus. Não acredite nas mentiras do cristianismo progressista, que enfraqueceu a autoridade das Escrituras. Tome sua posição, faça o que Deus deseja que você faça. Vamos orar juntos. Senhor, dá-nos um amor renovado pela Tua palavra e um respeito pelo autor. Lembre-nos novamente que foi o Senhor quem deu a palavra de Deus e ela proclama a sua vontade com toda a sua autoridade. Ajuda-nos a não dar desculpas, ajuda-nos a não sermos preguiçosos, mas a estudá-la, lê-la e obedecê-la. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por se juntar a nós esta semana e lembre-se de ficar por alguns momentos para ouvir sobre o que o Ministério Harvesters faz. I greet you in the wonderful name of Jesus Christ the Lord. In 2018, God opened a mighty door for us as Harvesters Ministries in the beautiful country of Ethiopia. In a partnership with Emmanuel United Church of Ethiopia, Pastor Getahun Tades
the president of the movement, gave us the right hand of fellowship, so we started training church planters in Addis Ababa. Ethiopia is a very strategic country in the infamous Horn of Africa, where many Christians suffer persecution and hardship. Although Ethiopia are not new to crises, COVID-19 has brought about new challenges for pastors and their families. For months they could not gather as believers, and pastors had no income, causing severe problems and leaving many on the brink of starvation. However, through the generous gifts and donations of our donors and partners, 180 pastors and their families received much needed food and aid. Allow me to tell you a story of a pastor in a region called Dukem, one of the most persecuted areas for Christians in Ethiopia. I cannot disclose his identity for his own safety. His wife was pregnant with their third child and on the brink of giving birth. But they had no food in the house for several days, and they cried out to God for help. So God answered their prayers through the help of Harvesters Ministries, and they received life-saving food just in time. Right after they received the aid, his wife gave birth to a new member of their family, and they referred to the food as miracle food like manna. Wow! This is one of many testimonies of how your generous gifts and donations have impacted the lives of pastors and their families that was on the brink of starvation. On behalf of Harvesters Ministries and every pastor in the field, we want to say thank you for your solidarity and partnership in this time of great crisis. I want to conclude with the words of Jesus in Matthew 25:40. It says, "Truly I say to you, to the extent that you did it to the least of these, you did it to me." May the Lord bless you.